De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos de idade está acima do peso recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então nós vamos conversar mais sobre esse assunto agora no quadro Filhos desta quinta-feira. E nós convidamos o pediatra Jonas Dalla Corte para vir aqui no nosso estúdio bater um papo com a gente sobre a obesidade infantil. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Maria Esther. É um prazer estar aqui no seu programa, ver mais, prestigiando com a sua grande audiência. Muito obrigada. Falando sobre um assunto tão interessante, tão relevante no momento de hoje, que é a obesidade, principalmente a obesidade infantil. Doutor, eu acho que a gente tem que começar falando agora sobre... A gente acabou de ver todos esses dados aí que falam de adultos, crianças, mas o que eu acabei de falar aqui é muito importante, que 1 em cada 3 crianças brasileiras de 5 a 9 anos de idade já são consideradas com sobrepeso, né? O que a gente pode dizer para o pessoal de casa a diferença entre estar com sobrepeso e obesidade? Essa é uma realidade, aproximadamente no Brasil. O Brasil, como vocês viram na estatística ali colocada, é o 5º país do mundo em sobrepeso e obesidade. A diferença justamente é a quantidade do IMC, que vai fazer com que seja classificado a criança com sobrepeso ou com obesidade. Nós temos no Brasil atualmente um índice de obesidade em criança aproximadamente cerca de 10%, 10,2%, mas de sobrepeso aproximadamente 30%. Muito maior, né? 30%. E um dado que chama muito a atenção, Maria Esther, é que aproximadamente em 2030, se continuarmos assim, metade da população estará com sobrepeso ou obesidade, que é um fato realmente extremamente preocupante, como o doutor no vídeo também comentou. Acabou de comentar. É um quadro realmente de preocupação, é uma pandemia global em que realmente envolve altos custos, né? Eu cheguei a comentar brevemente contigo que o custo hoje atual para você controlar a obesidade no mundo, por fato relevante de todas essas doenças que vamos comentar logo, é 3% do PIB global mundial, ou seja, 3 trilhões de dólares são gastos com a obesidade e as suas complicações. Ou seja, nós teríamos aí tudo somado junto: tabagismo, armamentos, terrorismo. Tudo junto não daria esse percentual do que essas complicações todas que a obesidade estão trazendo para as crianças. Dinheiro esse que, inclusive, poderia não ser gasto, né, doutor? Não ser gasto, muito provável, investido justamente em outras coisas muito mais importantes, que é no aspecto nutricional. Que começa já desde o momento da concepção. Exatamente. Essa era a pergunta que eu ia te fazer agora. Desde que momento os pais, as crianças já têm que começar a cuidar da questão da alimentação? Essa é uma pergunta muito bacana, muito legal, e que as pessoas acham que dá para cuidar mais tarde, quando estiverem com seus 20, 30 anos. Mas o ideal mesmo é que você comece a fazer a sua prevenção da sua obesidade no momento em que a mamãe sabe que está grávida, ou seja, no momento da concepção. E hoje, os primeiros 1000 dias de vida, que compreendem os 9 meses da gestação, mais os 2 anos subsequentes, equivalem justamente a 1000 dias. Aí é que vai haver o quê? É o grande chave da obesidade. As alterações genéticas, ou seja, as alterações nos telômeros, em que vão favorecer a tua predisposição à obesidade, que não deixa de ser apenas um distúrbio metabólico energético, por N fatores ambientais, principalmente hoje em dia, e também genéticos, né? Genéticos menos, mas o sedentarismo e os fatores ambientais, como os fast foods, o que vimos
os doces, bolacha as guloseimas, refrigerante. Exatamente. Tudo isso realmente acaba trazendo consequências gravíssimas e muitas vezes de difícil reversão. De difícil reversão. Por isso que o cuidado tem que começar o quanto antes, né, quanto doutor? Antes. A mamãe sabe que está grávida, se ela tiver um bom obstetra, ela realmente já pode pedir uma orientação para o obstetra, de um nutricionista, de um nutrólogo, para que possa fazer a sua orientação desde esse momento. Esses 9 meses são fundamentais para que a mãe tenha um aporte nutricional de proteínas, vitaminas e minerais adequados e a criança vai nascer com uma qualidade de expectativa de vida muito grande. Porque nós estamos diminuindo muito a expectativa de vida com essas transformações. Por conta da obesidade também, Por conta da obesidade. Por conta da obesidade. Hoje a obesidade, antigamente a nossa preocupação era a desnutrição. Desnutrição praticamente só na África e alguns países da Ásia. Né? O Brasil já está em 5º colocado na obesidade, e desnutrição praticamente não mais. Não mais, e um país que já passou pela desnutrição. Mas a América e a Europa, cerca de 20% está realmente obesa. Né? Em crianças, o país que mais tem obesidade ainda infantil são os Estados Unidos. São os Estados Unidos. Por conta dos fast foods, né? O então, estilo de vida deles mesmo. Exatamente, o estilo de vida. O problema são as consequências nas patologias que a obesidade vai acarretar. Quais são essas principais consequências, doutor, para a gente citar? Veja bem, elas podem começar num curto espaço de tempo, como elas podem começar tardiamente, dependendo da gravidade dessa obesidade. Mas as principais são a hipertensão arterial, as dislipidemias, ou seja, o aumento do colesterol e dos triglicerídeos, levando aos fatores justamente dos entupimentos das artérias, levando aos acidentes vasculares cerebrais, causa de tanto óbito hoje em dia. Né? Nós temos também outras situações que são correlacionadas ao sedentarismo. Sedentarismo também. Que também faria com que a pessoa ganhe mais peso, com isso está predisposto a várias outras doenças. Hoje, o que tem sendo analisado é que saiu um trabalho recente, publicado pelo Journal British da Inglaterra, comentando que 11 tipos de cânceres estão relacionados à obesidade. Olha isso, gente. Entre eles, o câncer de cólon, o câncer gástrico, o câncer de mama, o câncer de ovário, o câncer de esôfago. Então, nós temos aí várias outras comorbidades que estão vindo junto com a obesidade. Então, a obesidade é uma doença multifatorial, que ela não pode ser tratada exclusivamente com uma simples dieta isolada, vamos tirar isso, aquilo outro. Nós temos que agir como um todo. Por isso existe hoje o que nós chamamos de medicina ou nutrologia personalizada, em que você procura um especialista da área e ele vai poder te passar informações em relação, por exemplo, através de um exame como esse que eu trouxe aqui para exemplificar. Deixa eu segurar para mostrar para o pessoal de casa. Então, olha só, esse é um exame em que a gente colhe através da saliva da criança ou do adulto, para quem tem experiência com adulto, ou através do sangue, e nós encaminhamos esse exame para São Paulo, para um centro de genomas, ou para os Estados Unidos, e eles não vão nos dar um resultado de aproximadamente de toda a composição do nosso DNA, que a partir de 2003, através do ganho do Prêmio Nobel de 2003, em 2013 constituiu-se muito o sequenciamento do DNA. Acreditávamos que nós teríamos muito mais genes do que nós temos atualmente. E esses genes são todos estudados aqui. Esse laudo ele vem com 35 folhas em que mostra todas as possibilidades de todas as doenças que você poderia ter no futuro. Inclusive, qual o gene da obesidade em que você pode atacar. Aquela pessoa que tem um hábito, por exemplo, de petiscar, vai aparecer aqui o gene, a sua alteração no seu telômero, ou seja, chamado de polimorfismo, em que você atua justamente naquele gene com apenas alguns informes
à mãe, ao pai. Por isso, a importância de todo mundo estar integrado para poder tratar essas crianças. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos. Daria para a gente falar um programa inteiro aqui de obesidade. É verdade. Muito obrigado pela atenção. A gente agradece a sua presença aqui e também, né, claro, pelo alerta à população. Exatamente. Qualquer dúvida que alguém tiver, contato @drjonas.com. Estamos à disposição para esclarecer mais algumas dúvidas que houverem, que aparecerem. Tá? Muito obrigada, doutor.